E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, podem perguntar, podem me interromper, ligar o microfone quando vocês quiserem, e aí a gente vai estar conversando. Eu gosto muito de dar palestra presencial, porque tem interação, tem olho no olho, mas como a gente está nessa situação e tem que correr online, a gente desenvolve a palestra assim, e eu gostaria muito, muito mesmo que vocês interagissem. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram dar alguma contribuição, podem me interromper e falar alguma coisa, certo? Bem, estou vendo aqui que tem 10 participantes. A gente dá início, mas eu imagino que mais pessoas vão entrar daqui a pouco. Enfim, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, e aí vocês me avisam se vocês estão conseguindo ver, minha apresentação. Então, todo mundo vendo minha apresentação? Positivo. Certo. Então, dando início aqui, nós iremos falar sobre gestão financeira voltada ao desenvolvimento profissional. Eu sou o professor Davidson e essa aqui é uma live de inverno que está acontecendo para juntar a comunidade com a faculdade. Eu deixei aqui um QR Code, não é nenhum pagamento, não se preocupem, por mais que esteja na moda o pessoal pagar através do QR Code, esse QR Code em específico, ele leva para as minhas redes sociais. Então, no primeiro e no último slide, eu deixo esse QR Code, caso vocês queiram me mandar mensagem, caso vocês queiram se conectar nas redes sociais, é só escanear que vocês vão ser direcionados para uma página que tem todas as minhas redes sociais. Então, falando um pouco sobre o meu histórico acadêmico, eu fiz uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, em 2016 eu finalizei, depois eu tenho uma graduação em gestão empresarial, finalizada em 2018, ao mesmo tempo que eu fiz a segunda graduação, eu fiz uma especialização em informática aplicada à educação. Em seguida, na Anhanguera, eu fiz 2 MBAs em gestão estratégica de negócio no ano passado e recentemente eu acabei de terminar um MBA em economia financeira. Também faço mais uma terceira graduação e licenciatura em matemática e atualmente eu sou aluno do mestrado em ciência da computação na UFSCar de Sorocaba. Então, como vocês podem perceber, eu gosto um pouco de estudar e as minhas áreas de atuação são informática, administração ou gestão empresarial e finanças. Então, eu fiz um MBA em economia financeira justamente porque o tema gestão financeira me chama muita atenção. Então, eu gosto muito de tecnologia, gosto de gestão empresarial, também gosto de educação, informática e finanças. Então, pessoal, contando um pouco mais sobre a minha carreira, além do meu histórico profissional, atualmente eu sou tutor de administração e cursos superiores tecnológicos na Anhanguera. Eu estou na Anhanguera desde o começo do ano passado e também dou aula de informática em uma escola particular aqui da cidade. Por que eu vou falar, então, sobre gestão financeira voltada ao desenvolvimento profissional? Porque ao decorrer desses poucos anos que eu tenho de experiência como profissional, especificamente como professor, eu vi a importância que é a gente saber gerir o nosso dinheiro. Então, eu gostaria de passar um pouco do meu ponto de vista sobre o assunto e que vocês pudessem sair com algumas informações úteis desse momento. Então, falando um pouco sobre a introdução dessa apresentação. O que será interessante a gente responder ao final dessa apresentação? O que é gestão financeira? Então, eu espero que vocês entendam o que seria isso. A relação com o desenvolvimento profissional. Então, o que a gestão financeira tem a ver com o desenvolvimento profissional? E por que isso é importante na minha vida? E a importância do tema. Então, por que eu tenho que saber um pouco mais sobre a gestão financeira voltada ao desenvolvimento profissional? Porque vai me trazer qualidade de vida, liberdade, autonomia, segurança, estabilidade e vai permitir um melhor desenvolvimento profissional. Bem, começando aqui com uma citação de um filme que eu gostava muito quando eu era criança, que o gato está lá em cima da árvore e fala assim para Alice: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é uma frase que, se a gente parar e pensar, faz total sentido. Se eu não sei qual é o caminho que eu quero percorrer pela minha vida, qualquer caminho serve. Ou seja, eu vou fazer aquilo que eu não planejo, eu vou fazer algo que não está alinhado com os meus objetivos de vida. Então, pessoal, é importante que a gente já comece com essa frase para trazer o sentido dessa apresentação.
Então, por que é interessante que a gente saiba o caminho da nossa vida? Porque com a gestão financeira correta, a gente pode desenvolver melhores práticas na nossa profissão e, com isso, ter mais sucesso na carreira. Então, a partir disso, eu trouxe uma pergunta. O que é ser rico para você? Cada um vai ter uma definição de riqueza, mas a riqueza, para mim, ela pode ser definida como abundância de recursos. Existe muito, é muito comum a gente ouvir falar que tem pessoas que são ricas de saúde, né? Então, o que quer dizer rica de saúde? Que a pessoa tem saúde em excesso, que ela tem dinheiro em excesso. Gabriel, eu só vou pedir para que você desative aqui sua câmera, só para não ficar aparecendo, por favor. Obrigado. Só para não misturar com a apresentação. É que essa aula vai ficar gravada, mas pode ligar seu microfone quando precisar. Então, pessoal, o que é riqueza? Cada um vai ter uma definição de riqueza. Uns podem ser muito ricos porque tem muito dinheiro, uns podem ser ricos porque têm saúde, outros podem ser ricos porque têm conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que me chama muita atenção. Ele era tão rico que só tinha dinheiro. Perdão, ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Então, o que essa frase quer dizer? Que o dinheiro na vida da pessoa, ela pode ser abundante, mas se falta saúde, se falta conhecimento, se falta outros recursos, ela não serve para nada. Então, eu trouxe essa pergunta e com certeza vai ter diferentes respostas para cada um de vocês. Então, voltando aqui. Então, o que é ser rico? Cada um vai ter sua resposta, mas eu trouxe aqui uma definição que ajuda a gente a entender o que o Google quer falar sobre riqueza. Característica ou condição do que é rico. Grandes quantidades de dinheiro, posses, bens materiais, propriedades, fortuna. Então, o Google ele fala que riqueza está voltado só para o dinheiro, mas não é bem por aí. Porque a gente tem 4 tipos de recursos que nós iremos falar ao decorrer dessa apresentação. Primeiro, a gente tem o dinheiro. Então, é muito bom ter bastante dinheiro, né? Mas também é muito bom ter outros tipos de recursos, como, por exemplo, conhecimento, saúde e dinheiro. E tempo. Dinheiro, conhecimento, saúde e tempo. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que está em fase terminal, que ela vai morrer daqui a um dia, e ela tem R$1 bilhão na conta. Será que ela não daria todo o dinheiro que ela tem por mais um dia de vida? Ou uma pessoa que está estudando, ela está dando dinheiro para adquirir mais conhecimento. Então, cada recurso, Perdão, pessoal, às vezes passa uma moto aqui, e não sei se saiu no áudio, mas, enfim. A gente tem vários tipos de recursos que podem ser gerenciados na nossa vida. Como assim gerenciados? Quando a gente tem dinheiro em abundância, a gente pode escolher o que fazer com ele. Quando a gente tem conhecimento, também. Saúde também e tempo também. Quem aqui tem abundância nesses recursos? Quem aqui tem o máximo de recurso nessas 4 categorias? Alguém acha que tem muito recurso sobrando de cada um desses tópicos? Eu estou fazendo um parênteses, eu estou muito acostumado a ter interação nas minhas apresentações, mas no meio online isso não funciona muito bem. Eu vou fazer perguntas e dar um tempo para vocês responderem. Se ninguém quiser responder, não tem problema, eu dou continuidade assim mesmo. Mas alguém tem abundância, dinheiro, conhecimento, tempo e saúde? E poderia ligar o microfone, claro? Saúde, graças a Deus, bastante. Saúde, graças a Deus. E dinheiro, Esther? Estamos correndo atrás aí, não tá fácil. Estamos correndo atrás. Muito bem. Essa é a ideia. Cobra. Saúde tá razoável, dá pra ficar tranquilo. Já foi das melhores, mas é só com a pandemia e a quarentena tá difícil fazer exercício, né? Bem, pessoal, então nós temos esses 4 tipos de recursos que vão ser importantes nessa apresentação. Mas vamos focar no que é o tema da palestra. Então, dinheiro. Dá para falar sobre conhecimento, saúde, tempo também, mas vamos focar no que é foco dessa palestra. Mentalidade financeira. Atualmente, o que você pensa sobre dinheiro? É um recurso que facilita a realização de sonhos ou é um tema polêmico que causa brigas e sentimentos ruins?
Para algumas pessoas, o dinheiro é motivo para brigar. Então, o dinheiro é o que traz tristeza, é o que vai trazer briga, conflito e assim por diante. Só que, na verdade, depende da perspectiva que a gente olha para o dinheiro. Uma pessoa que sabe gerenciar bem o seu dinheiro, que tem uma mentalidade financeira positiva, vai olhar para o dinheiro apenas como um recurso, algo que vai facilitar a sua vida, algo que vai permitir que ele faça mais coisas, que ele realize sonhos. Então, é muito comum que nós, quando criança, escutemos de nossos parentes, de nossos familiares, que dinheiro é ruim, que só tem dinheiro quem rouba, que o dinheiro é sujo e assim por diante, e isso vai ficando fixo na nossa mente, no nosso subconsciente. E quando a gente tem esses conceitos limitadores que são impostos, nós acabamos vendo o dinheiro como uma coisa ruim. Mas, na verdade, o dinheiro só é ruim para quem não sabe usar. Então, dito isso, nós vamos discutir um pouco mais sobre as 5 fases da vida financeira. Então, vamos ver o que seria a fase 1 de uma vida financeira. Vida financeira fora de ordem, descontrole com os gastos e dívidas. Então, uma pessoa que se encontra na fase 1 é o tipo de pessoa que não tem educação financeira. E não me entendam mal, eu não estou falando que a pessoa é burra, eu só estou falando que ela não teve educação financeira, não foi ensinado na escola. No início do ano, na escola particular que eu dou aula, eu estava desenvolvendo um projeto junto com a matéria de matemática que visava falar sobre educação financeira para o ensino fundamental 2. E eu tive resultados muito impressionantes. Com alunos de 11 a 14 anos, eu vi que eles se interessavam pelo assunto. E, a partir disso, eu vi a importância que é trazer a questão financeira para a escola, para a sala de aula. Então, por que muitas pessoas no Brasil têm uma vida financeira fora de ordem? Porque não foi ensinado, não foi discutido na escola qual a importância do assunto. E aí o que acontece? A pessoa trabalha, não sabe gerenciar bem seu dinheiro e acaba tendo descontrole e gastos fora do padrão, fora do que seria aceitável. E isso não tem nada de errado. Algumas pessoas têm essa característica na vida, mas é sempre possível melhorar, por isso que é considerada a fase 1. Já a fase 2 é a pessoa que está começando a organizar sua vida financeira, pagando as pendências. Então é aquela pessoa que tinha algum tipo de dívida e agora está começando a se organizar e pagar o que estava devendo. Ótimo, então fase 2 já melhora um pouco. Na fase 3, nós temos despesas e dívidas sob controle, reserva de emergência formada. Então, eu não tenho mais dívida e agora eu tenho um dinheirinho sobrando para caso aconteça algum problema. E o que seria uma reserva de emergência? Como o próprio nome sugere, é o dinheiro que vai ser utilizado para emergências. Digamos, por exemplo, que vocês param de trabalhar, que vocês se afastam do trabalho e vocês têm que ter um dinheiro para se manter durante alguns meses. Foi uma situação bem comum nesses últimos meses devido à pandemia. Mas essa pessoa ela vai ter um certo tempo de tranquilidade sabendo que ela tem dinheiro para se manter. Na fase 3, então, é a pessoa que não tem dívida e tem um pouco de dinheiro guardado. Já na fase 4, a gente está dedicando uma parte do salário para investimentos. Então, se a gente ganha R$ 500, não tem problema, é o começo da minha vida, é um começo da minha vida financeira, é um começo da minha carreira. Eu vou pegar R$ 100 desses 500 que eu ganho e vou dedicar uma parte para guardar, para colocar na poupança, para fazer investimentos e assim por diante. A partir do momento que eu passei da fase 4, na verdade, a fase 4 é a que demora mais para você sair dela. Por quê? Porque você vai ter que acumular muito recurso, fazer muito investimento para chegar na fase 5. Que a fase 5 seria... vivendo de renda, tá aparecendo um negócio aqui, mas não tem problema. Seria vivendo de renda a partir de várias fontes de receita. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela acumulou tantos recursos durante a sua vida que ela pode viver de renda. Não sei se vocês conhecem ou se vocês têm patrimônios que pode ser alugado como casas, como ativos na bolsa de valores. E quando uma pessoa tem uma casa, por exemplo, é um ativo, um recurso que ela pode estar utilizando para ganhar dinheiro e manter sua vida a partir desse recurso que entra de forma passiva. Como assim de forma passiva? Ela não precisa trabalhar e todo mês ela recebe um pouco de dinheiro. Então, só recapitulando, pessoal, fase 1
é a pior fase possível, é tipo de pessoa que ganha R$ 1.000 e gasta 2.000 todo mês. E só fazendo um parênteses, eu não estou falando que isso é errado, eu só estou dizendo que é a primeira fase para a gente entender aonde a gente está e melhorar. Depois que a gente passa da fase 1 para a fase 2, é o momento onde a gente começa a pagar nossas dívidas e ter um pouco de controle financeiro. Legal, não devo mais nada, vou para a fase 3, onde eu vou guardar um pouco de dinheiro para caso aconteça algum imprevisto. Guardei esse dinheiro? Ótimo. Agora, todo mês, eu vou separar um pouquinho para mim construir algo que eu vou utilizar lá no futuro. Como, por exemplo, ir guardando para comprar uma casa. Se eu compro uma casa e coloco essa casa para alugar, naturalmente, se eu conseguir alugar ela, eu vou ter todo mês o aluguel. E isso vai me ajudar na hora de pagar as contas e assim por diante. E a tão sonhada fase 5 é quando eu tenho recurso suficiente para pagar todas as minhas despesas. Então, eu trouxe essa tabela aqui e gostaria de saber, será que aqui na palestra tem mais pessoas na fase 5 ou na fase 1? Eu acho que tem mais na fase 5, hein? Enfim. Voltando aqui, então. Beleza, então comentamos sobre a mentalidade financeira, tipos de recursos, importância do dinheiro, e agora vamos falar de profissão. Afinal de contas, a gente está relacionando o tema gestão financeira com desenvolvimento profissional. Já que falamos sobre desenvolvimento financeiro, vamos falar sobre trabalho. Uma pergunta que eu gostaria que fosse sim para todo mundo que está aqui participando. Você é feliz no seu trabalho? Eu sei que é muito comum que as pessoas digam não. Afinal de contas, eu tenho um chefe ruim, eu não gosto do que eu faço, eu sou infeliz, o meu patrão me explora, eu não sou bem remunerado, eu não sou reconhecido, e assim por diante. São vários relatos que podem ser respondidos a partir dessa pergunta. Mas, como responder essa pergunta como sim? Eu adoro o que eu faço, eu acordo todo dia animado, eu gosto de trabalhar, se eu pudesse eu trabalhava em final de semana, eu amo o que eu faço. Então, como mudar de uma resposta negativa para uma resposta positiva? Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês respondessem um formulário, só para a gente interagir um pouco. Então, nesse link aqui, ó, que eu vou deixar disponível, vocês vão estar acessando, por gentileza, e respondendo essas 3 perguntas. Na verdade, eu vou colocar uma 4ª pergunta. Então, em qual fase da vida financeira você se encontra? Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. Então, pessoal, para a gente interagir um pouco, eu gostaria que vocês copiassem esse link aqui, pode ser aqui no navegador ou pode ser no celular de vocês. Então, o que vocês vão digitar? encurtador.com.br/MW minúsculo BE maiúsculo 6. Aí, o que vai acontecer quando vocês acessarem esse formulário? Vai aparecer 4 perguntas onde vocês não precisam se identificar. Quais são essas 4 perguntas? Se você tivesse 10 milhões de reais na conta bancária, você acredita que seria um profissional melhor? Sim ou não? Bem simples essa pergunta, né? Você acredita que pode influenciar positivamente a vida das pessoas através do seu trabalho? Quer dizer, você trabalhando todo dia, você acha que você pode melhorar a vida das pessoas fazendo isso? Sim ou não? Bem fácil também. Em qual fase da vida financeira você se encontra? Então, aqui eu demonstrei as 5 fases, aí vocês podem marcar 1, 2, 3. E lembrando, não tem identificação, eu não vou saber quem respondeu, então podem marcar com sinceridade. Na sua opinião, dos 4 recursos comentados na apresentação, qual o mais importante? Conhecimento, dinheiro, saúde ou tempo? Eu gostaria que vocês respondessem essas 4 perguntas, e aí eu vou estar vendo aqui quais foram as respostas. Ó, já vi que tem uma pessoa que já respondeu, legal. E aí a gente vai estar comentando sobre o resultado, tá bom? Então, pessoal, eu vou estar mandando aqui no chat do Teams. E, por favor, se vocês puderem acessar, acessem e respondam. Caso vocês não possam responder, não tem problema.
Enquanto vocês respondem, querem perguntar alguma coisa? Alguém quer ligar o microfone e falar algo? Uma observação só, acho que o chat não está liberado para nós. Não está liberado? Parece que está disponível apenas para os membros da equipe. Que estranho. A gente está entrando como participante, não está entrando como membro. Eu acho que ele permite só a mensagem do pessoal da Anhanguera, mas não tem problema. Caso vocês queiram falar alguma coisa, podem ligar o microfone e digitando esse link, vocês conseguem acessar pelo celular também. Então, abrindo o navegador... Oi. Pra gente que tá a gente da nossa sala, tem como mandar lá no WhatsApp? Acho que fica mais fácil. Claro, tem sim. Fazendo um favor. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Oi, eu sou Sandra. Eu perdi a parte do endereço, do link. Você repetisse? Você está conseguindo ver minha tela? Eu estou deixando aqui o link, você está vendo? Não está. Ah, agora consegui. Entrei. Ah, certo. Sumiu de novo. E consegui. Obrigada. É só copiar isso aqui, ó. encurtador.com.br/MWPE6. Lembrando que tem que ser minúsculo, maiúsculo. 4 perguntas bem fáceis, não? Alguém aí quer responder com a voz, falando qual respondeu em alguma das 4 perguntas? Opa, nível 4 aí. Nível 4? Aí sim, hein? Então, a meta é o nível 5, como sabemos. Com certeza, a meta é o nível 5. Acho que todo mundo deveria ter essa meta. Mas, Gabriel, você colocou qual resposta em qual recurso é mais importante? Aí é saúde, porque se não tiver saúde, nós não conseguimos ter dinheiro. Não adianta nada tá rico e tá no hospital. Então... Realmente, né? É uma boa observação. Pessoal, já tenho 3 respostas. Vocês estão conseguindo acessar? 4. Bem, enquanto vocês vão respondendo, 5 respostas, vamos dar uma analisada sobre os resultados do que vocês responderam. Então, se você tivesse 10 milhões de reais na conta bancária, você acredita que seria um profissional melhor? Então, a gente viu aqui que tem uma resposta sim e 5 respostas não. Caramba, fiquei surpreso com isso aqui. Você acredita que poderia influenciar positivamente a vida das pessoas através do seu trabalho? Então, olha que legal, todo mundo concorda, todo mundo acha que pode influenciar positivamente. Ó, já está mudando aqui. Em qual fase da vida financeira você se encontra? Fase 1, então temos uma resposta, fase 2, 2, fase 3, 4, e fase 4, 4 respostas. Legal, então já estamos com 8 respostas da fase 3 e fase 4. Pena que não tem nenhum fase 5, né? Mas a gente chega lá ainda. Na sua opinião, dos 4 recursos comentados na apresentação, qual o mais importante? Olha que interessante. Por que será que não tem nenhum dinheiro aqui? Talvez porque ele seja o menos importante dos 4 mesmo. Mas olha que legal. O conhecimento, 3, saúde, 5 e tempo, 1. O dinheiro, se a gente parar e pensar, é o que menos importa. O dinheiro é o que a gente utiliza para comprar coisas que são importantes na nossa vida. E se a gente saber gerenciar bem ele é um recurso como qualquer outro, só que com menos importância. Vamos pensar o seguinte, será que se a gente falasse assim para o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, você daria $1 bilhão de dólares para você ser o dobro mais inteligente do que você é? Eu tenho certeza que ele daria tudo que ele tem. Se a gente falasse assim para ele, você daria tudo que você tem por mais 1 ano de vida? Ele pegaria lá os 80 bilhões de dólares que ele tem e trocaria por mais 1 ano de vida. Ou se a gente falasse assim, olha, você vai ter a saúde que você tinha aos 20 anos de idade. Você não vai ter dor na costa, você não vai ter dor no estômago, você não vai ter dor de cabeça. Você daria todo o seu dinheiro por ter a saúde que você tinha quando você tinha 20 anos? Ele provavelmente vai falar que sim. Então, a gente começa a pensar a importância do dinheiro na nossa vida.
Ele, na verdade, é apenas um recurso que a gente utiliza para facilitar as outras coisas, mas ele não é a coisa mais importante. Então, vamos falar um pouco sobre BNCC e projeto de vida. Pessoal, tem alguém aqui que é da licenciatura ou da pedagogia? Enfim, sem problema. Vamos comentar então sobre o que é BNCC e projeto de vida nesse documento. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que visa garantir o direito de aprendizagem dos estudantes do nosso país. Como assim? É um documento que fala sobre algumas coisas que os estudantes têm que aprender desde que eles entram na escola até o ensino médio, quando eles saem. E tem um tópico, que é a sexta competência geral, que fala assim: o indivíduo deve saber valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Basicamente, o documento está falando assim: professores, no ensino básico, ou seja, desde que o aluno entra na escola até o final do ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio, você, professor, tem que ensinar ele a pensar sobre o projeto de vida dele. Você tem que falar para ele quais são as possibilidades, você tem que ensinar como pensar, como escolher, como definir planos para a sua vida, você tem que ensinar ele a fazer escolhas que estão alinhadas com as suas habilidades. Então, se você gosta muito de matemática, qual caminho você pode tomar? Se você lida bem com pessoas, qual o caminho que você pode tomar? Então, a BNCC é um documento que foi criado recentemente e que guia a educação básica do nosso país. Ou seja, todas as escolas do país têm que levar isso em consideração, e todos os professores, consequentemente. Ótimo, então vimos que a BNCC, que é o documento mais importante da educação do nosso país, fala sobre projeto de vida e mundo do trabalho. Mas vamos relacionar isso com planejamento. Então, planejamento, segundo o site significados.com.br, quer dizer que é uma importante tarefa de gestão e administração que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Afinal de contas, a partir do momento que a gente entendeu o que é planejamento, por que planejar e como planejar? Então, se a gente está falando de carreira, como que a gente faz para planejar a nossa carreira? Ah, legal, eu entendi que eu quero ser professor. Como que eu faço para planejar a minha trilha do momento que eu estou até onde eu quero chegar? Ah, legal, eu quero ser professor, eu tenho que escolher o curso que eu vou fazer. Então, eu escolhi o curso de matemática, por exemplo. Vou lá, faço matemática, estudo 4 anos, me formo. Começo a trabalhar na área. Só isso que eu quero? Eu vou ser um professor de matemática ou eu quero algo a mais? Será que eu tenho alguma especialização para fazer? Será que eu posso me aperfeiçoar de outra maneira? Então, o planejamento, ele pode ser utilizado na carreira de qualquer profissional. Então, aonde vocês querem estar daqui a 10 anos? Como vocês estão planejando a carreira de vocês daqui a 10 anos? Não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida do nosso país está aumentando. O que isso quer dizer? Que os brasileiros estão morrendo mais velhos. Então, a expectativa média da vida de um brasileiro, é de aproximadamente 75 anos. Lá em 1960, era cerca de 55 anos, que na média quer dizer que a população morria aos 55 anos. Atualmente, a média está aumentando. Com as tecnologias, com os medicamentos, com a qualidade de vida melhorando, a gente morre mais tarde, tende a morrer mais tarde. Vamos pensar o seguinte: eu não sei se tem aqui alguém com 75 anos, mas eu imagino que não. E se não tem alguém com 75 anos, eu imagino que vocês tenham menos que isso de idade. Então, o que vocês vão fazer até o momento que vocês morrerem? Vocês têm um plano definido? Vocês têm um plano de carreira? Vocês vão saber gerir os recursos que vocês têm até chegar na aposentadoria? Por que essa pergunta é importante? Porque uma hora vai chegar. Talvez não chegue por conta de uma morte precoce, mas a média
fala para a gente que a gente vai viver até os 75 anos. Pode ser mais, pode ser menos? Pode, mas a gente tem que sempre considerar a média. Enfim, a importância, então, da Previdência, ela tem que ser levada em consideração na hora que a gente fala de planejar nossa carreira. Mas qual outro fator que deve ser levado em consideração? A tecnologia. Então, se a gente parar e pensar, nós temos atualmente robôs, drones, inteligência artificial, nanorobôs, realidade virtual, próteses tecnológicas, impressão 3D, assistentes virtuais, computação quântica, entre muitos outros tópicos que eu poderia colocar aqui. Será que algum desses tópicos influencia o meu trabalho, influencia a minha profissão? Provavelmente sim. E aí eu fui no Google e pesquisei o profissional do futuro. O que será que quer dizer o profissional do futuro? E aí eu achei essa definição que me interessou. Então, o profissional do futuro é aquele que busca identificar seus pontos positivos e pontos de melhoria e potencializar suas habilidades e competências, para assim contribuir de forma positiva com a empresa em que trabalha, tomar decisões seguras, ter foco, otimizar processos e alcançar resultados eficazes. E aí eu trouxe duas frases dois pensamentos que eu acho bem interessantes. Então, o Einstein falou assim: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. E aí o Toffler falou o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Nossa, que frase interessante, né? Então, os analfabetos não serão aqueles que não sabem ler e escrever, vão ser os que não aprendem, os que não se reinventam. E aí a gente vai ter a seguinte reflexão, pessoal. Aí voltar na minha câmera. Durante a nossa vida profissional, é muito importante que a gente tenha um plano, que a gente planeje o que fazer. Mas como a gestão financeira, ela pode ser utilizada para potencializar a nossa carreira, para melhorar a nossa carreira. Vocês acham, por exemplo, que se a gente gerir bem o nosso dinheiro, será que a gente consegue alcançar mais coisas? Vamos discutir a partir de um estudo de caso, que eu acho que é uma das melhores maneiras de aprender alguma coisa e entender um conceito que está sendo passado. Então, eu vou ler com vocês esse estudo de caso. E caso vocês queiram me interromper em algum momento para perguntar algo, podem me interromper. Então, eu criei essa historinha para a gente tentar entender a ideia por trás dessa apresentação. Então, Carlos é um estudante que acabou de terminar o ensino médio. Ele estudou em uma escola pública e vem de uma família de classe média. Durante toda a sua vida, se dedicou nos estudos, pois sonhava em ser um médico. Ele prestou o vestibular para a faculdade e passou em medicina. Ao iniciar sua graduação, Carlos percebeu que não tinha tempo para mais nada. Dedicava todo o seu tempo livre para estudar. Foram anos difíceis, onde ele teve que deixar muita coisa de lado e focar no que importava para ele, ser o melhor médico que ele pudesse. Como Carlos só estudava, não tinha muitas despesas, mas também não tinha muito dinheiro. Isso mudou quando terminou a faculdade. No primeiro mês, já começou a trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Mas ele sabia que sua carreira estava apenas começando e precisaria saber gerir com sabedoria o seu dinheiro. Carlos fez sua residência e sempre dedicava uma parte do seu salário para a poupança. Ao terminar sua residência, decidiu fazer um intercâmbio na Inglaterra. Como tinha dinheiro, isso não foi um problema. Ficou lá por cerca de 1 ano. Tá errado aqui, mas não tem problema. E aprendeu tanta coisa que não conseguia nem acreditar. Com 25 anos, começou a trabalhar em um hospital. Então, olha que legal. Ele, com 24, terminou a graduação, fez um intercâmbio na Inglaterra, voltou para o Brasil e agora tem 25 anos. Começou a trabalhar em um hospital e ficou lá por 5 anos. Novamente, ele aprendeu muito e também guardou boa parte do dinheiro que ganhou. Com 30 anos, decidiu fazer um mestrado e um doutorado. Como ele tinha dinheiro, saiu do hospital e se dedicou inteiramente aos estudos. Então ele guardou um pouco do dinheiro dele na graduação e depois fez um intercâmbio. Voltou, trabalhou mais um pouco, guardou dinheiro
e afastou-se do trabalho para estudar o mestrado e doutorado durante 6 anos. Aos 36 anos, era um médico doutor. Decidiu abrir sua própria clínica e também começou a dar aula na faculdade de medicina. Aos 40 anos, ou seja, 4 anos depois, já era referência em sua área e era conhecido como um dos melhores médicos do seu estado. Ele também tinha muito dinheiro investido, cerca de 20 milhões de reais. Então, a gente viu a história do Carlos. Agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês. E, por gentileza, eu gostaria que vocês, pelo menos um, para o microfone e respondesse para mim, caso vocês possam, tá? Então, as perguntas que eu quero fazer agora é: o que Carlos poderia fazer a partir dos seus 40 anos? O que vocês acham que ele pode fazer? Alguém? Gabriel, pode responder essa? Tô interpretando a pergunta. Como assim, o que ele poderia fazer? O que ele pode fazer? Será que ele tem algum impedimento? Será que ele pode fazer o que ele quiser? Olha, em teoria, pelas condições dele, ele meio que quase pode fazer o que quiser. Ótimo. Ele tem muito conhecimento, por causa de tudo que ele estudou. Ele tem muito dinheiro, aproximadamente com a quantia que ele investiu, ele tem independência financeira, ou seja, ele não necessita mais trabalhar. Se ele trabalha é por pura opção ou por gosto do que ele faz. Uhum. Mas ele por si só tem dinheiro para não fazer o que quiser e tem muito conhecimento, ou seja... Muito bem. Então, ele pode fazer o que ele quiser porque ele tem muito recurso. Ele tem conhecimento, tempo, saúde e dinheiro. Saúde e tempo, a gente presume que ele vai viver até os 75 anos e que ele tem uma vida saudável. Legal. Segunda pergunta. Com tanto dinheiro assim, será que ele deve continuar dando aula e salvando vidas? O que você acha? O que vocês acham? Aí exatamente entra aquele ponto de questão pessoal. Não é não necessariamente pelo dinheiro, mas sim pela ética dele, pelo que ele tem vontade de fazer. Se ele tem vontade de ensinar os outros, se ele tem vontade de ajudar os outros, se ele tem vontade de salvar os outros, daí é por pura opção ética pessoal dele. Excelente não resposta. Necessariamente por uma obrigação dele, mas sim por vontade. Exatamente. E aí a gente para e pensa, por que será que os bilionários continuam trabalhando? Quando eu falo bilionários, eu estou falando, por exemplo, de Elon Musk, Bill Gates. Agora, o CEO da Amazon se tornou a pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos. Então, apareceu uma notícia lá que no dia ele ganhou 18 bilhões de dólares. Eu não sei se vocês conseguem imaginar quanto de dinheiro é isso, mas 18 bilhões de dólares é muita coisa para se ganhar em um dia. Então, a gente está falando de um patamar diferente do que a gente conhece. Mas por que será que pessoas com tanto dinheiro continuam trabalhando? Porque o dinheiro não é o que motiva. Quando a gente sai da cama para trabalhar, não é o dinheiro mais. A gente faz aquilo porque nós amamos a nossa profissão, porque a gente se sente bem. No caso do Carlos, ele vai continuar dando aula e vai continuar salvando vidas, porque provavelmente é o que ele ama fazer, e não o dinheiro. O dinheiro só foi uma consequência. Ele soube gerir, ele poupou, ele tem muito. Agora, terceira pergunta. Ele poderia parar de trabalhar se ele quisesse? Com certeza, com o dinheiro que ele tem, ele ganha muito mais do que no próprio trabalho dele. Só com aquele capital investido, a renda mensal dele já dá muito mais do que ele trabalha. Bem observado, Gabriel. Então vamos fazer um exemplo prático. Eu não vou comentar muito sobre tipos de investimento nessa palestra, mas um investimento que a gente pode pensar é em bolsa de valores, diversificando o máximo que ele conseguisse. Então ele investiria em ações do Brasil, em fundos de investimento imobiliário, em ações dos Estados Unidos, em REITs dos Estados Unidos, em título público. Ele colocaria o dinheiro dele da melhor maneira possível. Ele alocaria o dinheiro com inteligência, com sabedoria, porque ele é inteligente. Com 20 milhões, chutando baixo, ele conseguiria com muita segurança 5% ao ano. 5% ao ano de 20 milhões é 1 milhão. Se a gente parar e pensar que só com o dinheiro que ele tem, ele rende 1 milhão a mais todo ano, ele pode viver com cerca de 80 mil reais por mês.
Então, os 20 milhões que ele acumulou, que não é impossível, um médico, sem dúvida nenhuma, com 40 anos conseguiria isso. Um médico que soubesse gerir, claro. Com 20 milhões, então ele ganharia, sem fazer nada, 80 mil reais por mês. O que vocês fariam com 80 mil reais por mês se vocês tivessem 20 milhões na conta? Acho que muita coisa, né? Então, com certeza, o Carlos, se ele quisesse parar de trabalhar, ele pararia sem pensar duas vezes. Aí, Davidson? Não estou escutando. Caiu. E caiu, não dá para ouvir nada. me desculpa, pessoal, cliquei no xizinho do navegador sem querer. Então, voltando aqui, perdão por ter saído alguns segundos. Então, ele poderia sim parar de trabalhar se ele quisesse, e só com a renda passiva, com a maior segurança do mundo, ele teria mais de 80 mil reais por mês, só de salário passivo. E aí, a última pergunta, a quarta pergunta que eu gostaria de fazer. O Carlos teve sorte durante sua vida? O que vocês acham? Ele se esforçou e obteve o resultado ele obteve seu próprio mérito, o resultado dos seus esforços. Tanto que ele se dedicou tanto para estudar, que ele fez intercâmbio, que ele saiu do trabalho para estudar mais. Então é consequência dos próprios atos dele. Sim, claro que ao longo do processo, ele teve sorte por ter nascido em uma família de classe média, ele provavelmente teve sorte dos pais dele incentivarem os estudos, ele provavelmente teve sorte em vários fatores, mas acima de tudo, ele se dedicou, ele soube gerir o seu dinheiro. Como assim soube gerir seu dinheiro? Ele não gastava tudo com suas despesas, ele pegava uma parte do seu dinheiro e dedicava a investimento próprio. Então, quando ele foi fazer o intercâmbio, que dinheiro foi esse que ele ficou um ano? Foi o dinheiro que ele guardou na residência. Então, ele trabalhou, fez a residência, guardou seus 30, 40 mil reais. E com esse dinheiro, ele se manteve por um ano. Voltou para o Brasil com mais conhecimento. Então, olha que legal. Ele pegou uma parte do dinheiro e investiu em si mesmo. Na verdade, quando a gente fala de investimento, o melhor investimento que a gente pode fazer é o que investe no nosso conhecimento. Então, como que a gente faz um investimento desses? Intercâmbio, uma graduação, cursos, palestras como essa, por exemplo. Enfim, vários exemplos que a gente pode estar falando de pegar o dinheiro, investir na gente mesmo para ter mais conhecimento. Uma matrícula na Anhanguera. Matrícula na Anhanguera, excelente exemplo. Tendo esse investimento em si mesmo, a gente vai se tornar uma pessoa, um profissional cada vez melhor, ganhar mais dinheiro, esse dinheiro vai ser reinvestido até o momento que nós nos tornamos referências na nossa área, independente de qual área seja. Então, só para finalizar a historinha do Carlos, a gente viu então que o Carlos, ele teve assim um pouco de sorte, mas boa parte do que ele fez, boa parte do que ele conquistou, foi porque ele se dedicou e soube gerir bem seu dinheiro. Mas vamos pensar o seguinte, o Carlos, ele fez medicina, fez tudo, só que ele não guardava dinheiro, ele não aproveitava o recurso que ele tinha em abundância e gastava tudo. Será que vocês conhecem algum dinheiro, mas gasta tudo que ganha? Conhece alguém? Opa, o que mais tem? O que mais tem, é o normal no nosso país, né? Então, quando isso acontece, o profissional ele não se aprimora, ele não melhora no seu conhecimento. Por quê? Porque com o problema financeiro, independente se a pessoa ganha 20, 30 mil reais, ela gasta 40, 50 mil. Sem a gestão financeira correta, ela vai ter uma qualidade de vida ruim, porque ela vai ficar preocupada com as dívidas, ela não vai investir em si mesma, porque ela não vai fazer intercâmbio, ela não vai fazer pós-especializações assim por diante. Então, a gestão financeira é um fator crucial para o desenvolvimento profissional. Voltando para a apresentação. Então,
Para recomendar um conteúdo que eu acho que vai ser bem útil para vocês, eu gostaria de recomendar um podcast. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tipo de mídia, mas podcast é como se fosse uma conversa entre especialistas que falam sobre algum determinado tema. E tem um podcast que eu gosto bastante, inclusive eu escutei um hoje, que me deu a ideia de recomendar para vocês, que se chama Carreira Sem Fronteiras. Nesse podcast, os dois apresentadores convidam pessoas que trabalham em outros países. E aí, essas pessoas comentam um pouco sobre sua profissão, comentam um pouco sobre o que elas fazem. Só para vocês terem uma ideia, já tem 75 episódios, e os 3 últimos foi o seguinte: eles entrevistaram um engenheiro agrônomo que trabalha no Quênia, entrevistou um casal de empresários que trabalha na Indonésia, e entrevistou um analista de testes que trabalha na República Tcheca. E esses são só alguns exemplos de podcasts, de episódios que eles têm. Tem vários episódios muito bons. Então fica aqui uma recomendação para vocês. Então, para a gente concluir essa conversa que nós estamos tendo e depois falar sobre exemplos. Qual que é a ideia por trás de tudo que eu falei aqui nessa apresentação? Então, a conclusão é que a primeira que eu posso ter é a importância do planejamento. Saber o que fazer, saber o que eu quero ser, saber até onde eu quero chegar. Quando eu sei, eu vou conseguir planejar. E planejando, eu vou gerir os meus recursos de forma sábia, de forma inteligente. E a gestão financeira vai ser voltada para o meu objetivo. E também eu vou ter que utilizar um conceito chamado lifelong learning. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quer dizer aprendizado para toda a vida. Mas do que se trata o aprendizado para toda a vida? Antigamente, lá na Revolução Industrial, a pessoa poderia se formar, terminar uma graduação durante os 4 anos, e depois desse período ela ficaria só fazendo o que ela aprendeu na faculdade. Hoje em dia, isso não é mais possível. Uma pessoa que termina os estudos, hoje, ela está completamente equivocada, porque os estudos não deveriam terminar. Os estudos devem continuar até a gente morrer. Então, o conceito de lifelong learning diz que a gente precisa estudar sempre, se aperfeiçoando naquilo que a gente se propõe. Então, eu dediquei essa parte para contar algumas histórias relacionadas ao meu desenvolvimento profissional, e antes disso eu vou só compartilhar as respostas de vocês, que teve 3 respostas até o momento. Então aqui vamos ver todas as respostas. Se você tivesse 10 milhões de reais na conta bancária, você acredita que seria um profissional melhor? Então, 10% falou que não. Eu acho que nem seria um profissional mais, todo mundo se aposentaria e não trabalharia mais. E 3 respostas disseram que sim. Depois, você acredita que pode influenciar positivamente a vida das pessoas através do seu trabalho? Foi tudo sim. Em qual fase da vida financeira você se encontra? Então, a maioria foi fase 3, tiveram algumas fase 4. E, na sua opinião, dos 4 recursos comentados na apresentação, qual é o mais importante? Foi saúde. Então, mais da metade falou que saúde é o mais importante. E eu concordo. Eu acho que de todos aqui, saúde é o que a gente precisa mais. E o menos seria o dinheiro. Mas então, pessoal, deixa eu comentar um pouco sobre um exemplo pessoal que eu acho que pode estar ajudando. Na minha formação do ensino básico, ou seja, quando eu estava na escola, eu não tinha muitas referências, eu não sabia muito o que eu queria. Eu fui descobrir o que eu gostaria de ser quando eu terminei a minha graduação, a minha primeira graduação. E no ensino médio, nunca tive um professor que era referência para mim, nunca tive um professor que soubesse indicar o caminho certo para as coisas e assim por diante. Nunca alguém me inspirou. Só que quando eu comecei a fazer a graduação, eu também comecei a fazer um estágio na faculdade que eu trabalhava. E lá eu comecei a ter contato com professores. E nesse contato com professores, eu fui percebendo que os professores são muito importantes na vida da gente. Os professores são os profissionais que formam os outros profissionais. Então, a partir deles que a gente vai ter o conhecimento, é a partir deles que a gente pode ter um direcionamento na nossa vida. E esses profissionais, eles devem ser muito respeitados e, particularmente, na minha vida, me influenciou muito. E aí eu olhava para eles e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a eles.
Esses professores que me ensinaram tanto, eu quero ensinar também. E a partir daquele momento, eu me decidi, terminei a graduação, eu quero estudar cada vez mais para me tornar um profissional cada vez melhor. E aí, como vocês viram no começo da palestra, eu já estou na minha 3ª graduação e na minha 4ª pós-graduação. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que a partir do momento que eu estudo cada vez mais, eu vou poder ensinar cada vez mais. E a gestão financeira, ela é fundamental nesse processo. Por quê? Durante a minha carreira, eu não gasto tudo que eu ganho. Eu pego uma parte e dedico para investimentos. Eu coloco em bolsa de valores, coloco em ativos seguros e assim por diante. Mas por quê? Porque daqui a alguns anos eu quero fazer um intercâmbio, assim como o Carlos fez. E aí, nesse intercâmbio, eu provavelmente vou aprender muita coisa. E essa coisa que eu aprender vai me tornar um profissional cada vez melhor. Ou seja, um professor que vai poder influenciar melhor a vida das pessoas, dos meus alunos. Além do intercâmbio, eu preciso também fazer um doutorado, caso eu queira me tornar referência em alguma área de conhecimento. Então, eu estou fazendo mestrado, se Deus quiser, eu termino ano que vem. E depois disso, eu vou ter que dedicar uma boa parte da minha vida, ou seja, 4 anos, para pesquisar, para me dedicar ao doutorado. Talvez eu não tenha disponibilidade para estar trabalhando e estudando. Então, se eu guardei um pouco de dinheiro, eu posso parar de trabalhar 4 anos da minha vida, me dedicar só a uma coisa, e quando eu terminar, eu vou ser referência em um setor de atuação, ou seja, na área educacional. Ótimo. Então, eu investi no conhecimento, eu soube guardar um pouco, eu investi também na parte de viagens, na parte de conhecimento, em adquirir adquirir novas experiências, e com isso, eu espero me tornar uma pessoa e um profissional cada vez melhor. Mas, por que isso? Será que é apenas para ganhar dinheiro? No meu caso, não. No meu caso, eu me lembro muito dos profissionais que eu conheci na minha primeira graduação. Aqueles professores que mudaram minha vida. Aqueles profissionais que me deram um direcionamento. E eu quero fazer isso como eles fizeram comigo. Então, tendo esse conhecimento, tendo essa formação, eu acredito que eu posso fazer mais. Aí, digamos, por exemplo, que eu chego no tão sonhado 20 milhões que o Carlos tinha. Vai demorar um pouco, mas quem sabe? Será que com 20 milhões na minha conta eu vou parar de dar aula? Não sei. Talvez eu nem chegue lá, ou talvez eu chegue e pare, mas eu acredito que não. Porque o que move não é o dinheiro. Quando a gente para de pensar no dinheiro como recurso principal da nossa carreira, a gente vê que não é só isso, que não é o que tem que motivar vocês. Então, o que deve motivar vocês? Mudar a vida das pessoas. E como que vocês fazem isso? Gerindo bem seu dinheiro para que vocês não precisem dele. Claro que vocês vão precisar dele, mas não precisar é modo de dizer. Eu tenho tanto que eu não preciso mais trabalhar. E quando isso acontece, vai acontecer uma coisa que eu vi na minha primeira graduação. Não sei se vocês conhecem, mas tem um professor na FATEC que ele é conhecido pelos seus investimentos em bolsa de valores. E ele, pela fama que ele tem lá, ele não precisaria mais trabalhar, por tanto dinheiro que ele tem. E acontecia uma coisa muito interessante. Os alunos começavam a respeitar mais ele. Então, ele não está aqui ensinando ele não está me ensinando por conta do dinheiro. Ele não está aqui apenas trabalhando porque ele precisa do dinheiro. Ele está aqui porque é o propósito de vida dele. Logo, eu vou prestar mais atenção, logo eu vou me dedicar mais na aula, logo eu vou ter ele como referência. E o que isso vai influenciar? Tudo. Porque imagina quantos alunos esse professor teve. Imagina, na carreira profissional de vocês, quantas pessoas vocês vão ter interação. Não sei no que vocês querem se formar, não sei o que vocês querem se tornar quando estiverem daqui 5, 10 anos, mas provavelmente se vocês fizerem bem feito, a vida de muitas pessoas vão melhorar. Perdão, pessoal. E a vida de muitas pessoas melhorando vai tornar o nosso país cada vez melhor. Então, olha que legal. Gerindo bem nosso dinheiro, investindo no conhecimento e não precisando mais do dinheiro, a gente pode trabalhar cada vez melhor para que a gente se torne um profissional cada vez melhor. Então, finalizando aqui a apresentação, pessoal, eu vou estar voltando para a apresentação e deixando esse último slide por alguns minutos. Caso vocês queiram escanear isso aqui para me mandar mensagem depois, podem mandar. Pessoal, eu dediquei agora alguns minutos da live para a gente conversar. Eu não sei se vocês vão querer ligar o microfone de vocês, mas eu gostaria muito de ter
perguntas, debates, discussões a partir do que eu apresentei. Lembrando, eu falei sobre gestão financeira voltada ao desenvolvimento profissional. Então, falei sobre várias coisas e vou estar deixando aqui, caso vocês queiram me mandar mensagem depois. Pessoal, alguém gostaria, por gentileza, de contar extra com a live, ligando o microfone e perguntando alguma coisa? Me ajudaria muito, caso vocês tenham perguntas. Acho que pode ser a pergunta de outros participantes. Professor, Oi? isso aqui é uma curiosidade. Oi, uma curiosidade. Que fase o senhor tá? 4. Ai, que bom. Eu espero daqui 5 anos chegar na 5. Estamos na torcida. E não é impossível, pessoal. Com planejamento, com gestão financeira, é possível. Claro que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas dá. Foco no longo prazo. Exatamente. O Gabriel é prova viva disso. Ele é aluno de administração e eu também dou aula particular de investimento para ele. Ele já está muito mais avançado do que, nossa, eu estava há um bom tempo atrás. E aí, com certeza, o Gabriel pode até chegar primeiro, né, Gabriel? Isso 10 anos, você já chega assim? Isso aí vamos descobrir na prática. E, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você chegar no tão sonhado 1 milhão, ou quando você não precisar mais trabalhar, você vai tirar férias permanente ou vai fazer o que você gosta na sua profissão? O meu, além de tudo, na questão profissional de trabalho, tem uma questão familiar envolvida no meio. Então, além de necessariamente o trabalho, é uma parte da minha família ali. Então, de certa forma, por mais que eu possa atingir a independência financeira, eu não vou desvincular o que eu tenho no trabalho. Eu posso continuar justamente só para manter a linha ali, só para manter algo que foi passado. E hoje você está fazendo uma graduação, ou seja, você está pegando um dinheiro que você poderia estar usando para outras coisas e investindo para adquirir mais conhecimento. Você pretende, depois da graduação, investir mais dinheiro em alguma coisa, como, por exemplo, uma pós, um intercâmbio, ou até mesmo um curso de certificação? Olha, a meta eu acho que depois vai ser tirar uma certificação CNPI. Legal. E recentemente também entrei no curso do Fábio. Legal. Então você está comprando cursos online também? Sim. Investimento no desenvolvimento profissional. Muito bem. Estou participando, tá no meio participando do curso do Dollars Masters. Legal. Já está vendo sobre dólar, então. Focado no exterior. Muito bem. Pessoal, mais alguém gostaria de abrir o microfone e contribuir com alguma pergunta? Eu sei que vocês estão tímidos, mas não precisa, tá? A previsão para a live era até 8h30, mas eu dediquei 1 hora para falar e meia hora para conversar. Mas eu acho que vocês não querem muito conversar, né? O pessoal tá meio tímido. Tá. Alguém gostaria de ligar o microfone e falar alguma coisa? Pessoal, alguém aqui já fez intercâmbio? Eu tô tocando bastante no tema do intercâmbio porque eu quero fazer quando tudo isso passar. Oi, professor. Oi, Henrique. Bem? Tudo bem, e você? Também. Queria levantar uma pergunta eu faço investimento. Precisa ter dinheiro para começar a focar em investimento, começar a fazer o colchãozinho do futuro? Pera aí, Henrique, perdão que cortou na hora que você falou. Você pode repetir, por favor? Sim, a pergunta foi assim, digamos que eu desejo começar a investir, mas eu sou um estudante, eu estou estudando ainda, mas eu quero fazer o meu colchãozinho de dinheiro para poder ir multiplicando ali. O que
você é, fugiu o termo agora. Mas Como o que... fazer isso? Oi? Como fazer isso? Isso, exato. Perfeito. Vamos pensar o seguinte, então. O que seria mais importante? A quantidade ou a disciplina? Então, eu quero perguntar a seguinte coisa. Será que quando a gente começa a gerir nosso dinheiro, tem que ser a partir do momento que a gente tem milhões, bilhões de dinheiro na conta? Não. A gente pode começar com um valor baixo. Então, eu gosto de trazer esse exemplo de, por exemplo, um estagiário. Um estagiário que ganha seus R$ 500 todo mês. Não tem nada de errado ser um estagiário, longe disso. Eu comecei também estagiando. Só que aí que tá. Quando você começa a estagiar, você vai ter seu dinheiro e normalmente você não vai ter despesa. Você começa a ganhar dinheiro e aí você vai começar a ter despesa. No meu caso, por exemplo, eu ia no cinema, eu comprava coisa para comer, chocolate, salgadinho, só que não era tudo o que eu ganhava. Eu sempre dediquei uma parte para reserva, para investimento e conhecimento. Então vamos pensar no estagiário. Comecei no caso de alguém que faz estágio, comecei a ganhar R$ 500. O que eu posso pensar? Legal, R$ 500 eu vou dedicar 300 para gastar no que eu quiser, ou seja, me divertir, para comprar coisa que eu quero, vou gastar 100 para investimento em mim, ou seja, apareceu um curso legal, apareceu uma oportunidade de fazer uma graduação, vou pegar R$ 100 todo mês e investir nisso. Por quê? Porque investindo em mim mesmo, eu vou ser um profissional melhor e vou ganhar mais dinheiro. E os outros R$ 100 que sobraram, eu vou pegar e colocar numa reserva de emergência, porque vai saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Ótimo. Então esse estagiário, ele fez isso durante 1 ano e terminou seu estágio. Agora, ele pegou R$ 1.000 e comprou cursos para que ele ficasse mais esperto, mais inteligente e tem R$ 1.000 de reserva de emergência. Terminou o estágio, agora ele já consegue trabalhar em alguma empresa que paga um pouco mais. 1.500, vamos dizer. Com 1.500, digamos que ele está guardando agora 250 para investimento no seu conhecimento, 250 para sua reserva, para sua poupança, e o restante, os R$ 1.000, ele está gastando com ele mesmo, com gastos como contas, comida, assim por diante, transporte. E aí, ele trabalhou novamente e agora ele guardou mais um pouco e investiu em si mesmo. Percebam que ele está treinando, ele está se aperfeiçoando no que ele vai fazer com o dinheiro. Claro, se foi R$ 100 durante 1 ano, ele tem 1.200. R$ 250 durante 1 ano, agora ele tem 3.000 mais 1.200, 4.200. Então ele já, em 2 anos, tem uma poupança de R$ 4.200. Para algumas pessoas pode ser muito, para outras não. Mas esse dinheiro, ele conquistou, por mais que demorou um pouco de tempo, ele aprendeu, ele teve que gerenciar, ele que teve que guardar esse dinheiro. Legal. No 3º ano, ele já começa a trabalhar em uma outra empresa, ou ele foi promovido, começa a ganhar 2.500. Agora ele pega R$ 500 e investe todo mês. E R$ 500 ele vai investir em si mesmo. Ele vai fazer um curso de pós-graduação, ele vai agora comer em restaurantes que ele gostava. Então, percebam que não precisa ser do dia para a noite. As pessoas podem começar com pouco e ir se desenvolvendo. Afinal de contas, a gente tem, teoricamente, uma média de 75 anos de vida. Então, não sei vocês, mas imagino que boa parte dos participantes aqui devem ter cerca de 20, 30, 40 ou 50 anos. Acho que fora desse intervalo é bem difícil. Então, se a gente parar de pensar, as coisas têm que ser feitas com planejamento. Dando meu exemplo, eu comecei a minha graduação em 2014. A gente já está falando de 6 anos estudando. Eu ainda tenho que terminar o mestrado e ainda pretendo fazer o doutorado. Então, se a gente falar em tempo, a gente está falando em mais de 10 anos se dedicando a só uma coisa. Não é na primeira dificuldade que a pessoa tem que desistir. É aos poucos. Então, passa uma coisa, planeja a próxima. Passa outra coisa, planeja a próxima. E com isso, vocês vão constituindo uma reserva, um patrimônio, gerindo o seu dinheiro para se tornar um profissional cada vez melhor. E aí o que vai acontecer? 2 coisas. Vai sobrar muito dinheiro, porque vocês estão guardando sempre, e vocês vão se tornar profissionais cada vez melhores, porque vocês estão pegando parte desse dinheiro e investindo em si próprios. Então, comprei um curso, fiz um intercâmbio, peguei esse dinheiro e tirei uma certificação. Legal?
vocês se tornaram profissionais melhor, vão ganhar cada vez mais. Então, resumindo, Henrique, dedicar uma parte sempre, mesmo que seja pequena, à reserva, a investimento no conhecimento. Até querendo fazer uma ressalva nesse assunto, a importância de você começar, não importa se seja muito ou pouco, porque além de ter estudos, claro que uma pessoa que, por exemplo, começa 5 anos antes de uma outra, investindo menos, ela teria resultados bem maiores do que a pessoa que já começou investindo mais. A outra questão é, se você não investir antes, cedo, mesmo com pouco dinheiro, como que você vai saber investir quando você tiver bastante? Você não vai saber lidar. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você não vai saber a forma certa de lidar com o dinheiro, aonde lidar, o que fazer com esse dinheiro. Agora, quando já se começa cedo, além de futuramente, ao longo prazo, você ter resultados bem melhores do que quem começou mais para frente, a sua educação, para cada vez que você tiver mais dinheiro, você vai ter uma mentalidade mais fortalecida para saber administrar melhor o dinheiro. Eu não cheguei nesse patamar, mas fazendo uma analogia com o que você falou, Gabriel, imagina que legal que é gerenciar R$1 milhão, por exemplo. Por que não? Por que será que é uma coisa que deve ser um empecilho? De maneira alguma. Todo profissional, qualquer pessoa, pode chegar num nível onde ela não precisa mais trabalhar. Então, fazendo isso aos poucos, fazendo isso com disciplina, com planejamento, sem nenhum problema. Em algum momento você vai conseguir. Mais alguém, pessoal? A participação está boa até o momento. Alguém quer contribuir com mais alguma observação, com mais alguma pergunta? Professor. Oi, Steph. Achei interessante tudo isso que vocês falaram e tal, mas acho também que o Henrique, não sei, ou posso estar errado, também estava querendo saber sobre investimento em bolsa de valores, alguma coisa assim, com quanto poderia começar, acredito eu, não sei. Tá bom, então respondendo essa parte agora especificamente com o que fazer. Então vamos pensar que eu tenho pouco dinheiro. Consigo separar R$50 por mês. Esses R$50 por mês, eu acho que é muito pouco para guardar. Nossa, é mais fácil comprar 2 pizzas com R$50 do que guardar. Porque vai dar muito trabalho. Mas na verdade não. Com a evolução tecnológica, as coisas relacionadas a dinheiro se tornaram cada vez mais fáceis. Então, quer ver um exemplo? Quantas pessoas aqui têm um banco digital no celular? Quando eu digo banco digital, estou falando, por exemplo, Nubank, Banco Inter, Next. Esses bancos, se vocês pegarem o dinheiro e deixar neles, eles rendem 100% do CDI, o que é 30% a mais do que a poupança. Caso vocês queiram, vocês podem pegar 50, 100 reais e deixar também na poupança, na conta de um banco. É o melhor investimento? Não, mas vai estar lá rendendo um pouquinho e vai estar seguro pelo menos. Estudei, vi que ganho pouco na renda fixa. Não é uma coisa interessante para o longo prazo. Vou começar a estudar investimentos em renda variável. Quais investimentos em renda variável? Ações, por exemplo. Eu posso comprar ações a partir de R$1. Então, se eu pego, por exemplo, a OIBR, que é a ação mais barata, uma das ações mais baratas que a gente tem na Bolsa, que o Gabriel está dando risada porque é ruim, eu acho, né, Gabriel? Não comentei nada. Mas apenas um exemplo, pessoal. Então, vamos pensar o seguinte. Vocês têm R$1,60 na conta bancária de vocês. Podem pensar no Banco do Brasil, no Itaú, Santander, qualquer banco que vocês utilizarem. Vocês têm R$1,60. Vocês vão transferir esse dinheiro para uma conta digital e depois para uma corretora. Com R$1,60 na corretora, vocês compram uma ação. E vocês acabaram de investir em renda variável, com R$1,60. Fazendo uma analogia para fora do país. Vocês conhecem provavelmente a Google, Facebook, Microsoft. Essas ações, essas empresas estão abertas, o seu capital está aberto na Bolsa dos Estados Unidos, nas bolsas dos Estados Unidos. E com R$1 também vocês conseguem investir nela. Vocês vão comprar uma fração de uma ação dessas empresas. Então, por exemplo, se a gente está falando da Google, que está $1.500 uma ação, se vocês comprarem 0,0001 da ação, vocês vão estar pagando $1,5, ou seja, cerca de R$7,50.
R$ 7,50, quer dizer. Então, aonde que está o grande problema? O conhecimento, a aprendizagem. Hoje em dia, tem muitos canais no YouTube, por exemplo, que falam sobre isso, que falam sobre investimento, como que faz, como que começa, só que as pessoas não estão habituadas, elas não entendem como funciona, e aí acaba se tornando uma grande barreira. Aí, como resolver isso? Procurando conhecimento, procurando entender como funciona e estudando. Então, aonde começar, aonde investir? Estou guardando R$ 50 por mês, não quero correr risco, então eu pego esse dinheiro e coloco no banco digital. Vou acumulando, até o momento que eu falo assim, nossa, estou ganhando muito pouco. Eu já tenho R$ 10.000 guardados e esse dinheiro está rendendo cerca de R$ 200 todo ano. Para mim está muito pouco R$ 200 todo ano, eu quero mais. Aí eu vou lá, começo a estudar sobre algumas ações. Vejo, por exemplo, que a Via Varejo, que é uma das empresas mais líquidas da nossa bolsa, ela teve uma valorização muito alta. O Gabriel está dando risada porque ele pegou. Agora eu tô feliz. Então a Via Varejo saiu de R$ 4 e foi para 20, ou seja, multiplicou por 5 vezes o que ela valia 3 meses atrás. Então, se ele tivesse pego esses R$ 10.000 e colocado em Via Varejo, hoje ele teria R$ 50.000. É claro que isso é só um exemplo de como pode ser interessante. Claro que não é legal colocar tudo em investimento, é legal estudar a empresa antes, é legal você entender o que você está fazendo para você investir. Mas é possível, é viável. O Gabriel é prova viva disso. Ele assistiu uma palestra no começo do ano minha, e desde então ele tem estudado e ele já está comprando ativos nos Estados Unidos, né, Gabriel? Já está milionário. Ainda não, informação. Informação, muito bem. Mas olha que legal. Com o conhecimento financeiro, vocês vão ter mais liberdade. Ah, tenho dinheiro suficiente agora, não preciso mais trabalhar. Ótimo, não trabalha. Tenho dinheiro suficiente agora, não preciso mais me preocupar com dinheiro. Legal. Você vai focar 100% da sua energia para o que importa. Não preciso mais trabalhar porque eu tenho dinheiro. O que eu vou fazer agora? O que eu quiser. Vou dar aula? Vou ter uma família? Vou viajar ao mundo? Tudo bem. Eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quiser. Então, o dinheiro traz liberdade. Mas não é do dia para a noite. Não é algo que vai acontecer magicamente. É algo que tem que ser planejado. É algo que tem que ter gestão das suas finanças e gestão dos seus recursos. A partir do momento que vocês têm estratégia e planejamento na vida de vocês, vai demorar um pouco, mas vocês vão conseguir chegar. Até porque muitas dessas dúvidas que se gera, muito desse pensamento mitificado sobre bolsa de valores, vem da forma que a gente é criado, que é o pensamento, digamos, do brasileiro. É muito mitificado que bolsa é só para rico, que bolsa é cassino. Nós não temos uma educação financeira que vem de cedo já explicando o que é, explicando como funciona. A gente conhece porque tal pessoa investe, um parente investe, aí ou porque um não soube investir, perdeu tudo, aí fala que bolsa é cassino, que perde dinheiro, ou que acha que vai ficar rico do dia para a noite. Já é um pensamento pré-criado a respeito disso. Por isso que se tem tantas dúvidas e tanto medo a respeito de bolsa de valores. Vem da cultura já do país. Exatamente. Fazendo um paralelo com esse exemplo, nós aqui no Brasil temos menos de 1% da população investindo em bolsa de valores. O que isso quer dizer? Que cerca de 1% investe. Então, se a gente tivesse uma sala com 100 pessoas, apenas uma, teoricamente, na média estatística, investiria na bolsa de valores. Se a gente pega um país desenvolvido como, por exemplo, Estados Unidos, a gente já está falando de 60%. Então, olha a diferença absurda. Uma sala com 100 brasileiros, uma sala com 100 americanos. Uma pessoa nessa sala de brasileiros investe e nessa sala de americanos, 60 pessoas investem. Então, é uma diferença de mais de 60%. Um absurdo, na minha opinião, porque nós não temos educação financeira nas escolas. Mas eu acredito que isso vai mudar nos próximos anos e no que depender de mim, com certeza vai ser um tema importante para ser trabalhado com crianças e principalmente com quem quer aprender, né? Pessoal, acho que respondeu, né, Esther? Então, resumindo, contas digitais, vocês podem deixar em contas digitais que vai render. Aprendi, agora eu quero aprender um pouco mais sobre investimento, outros tipos de investimento. Nossa, tem centenas de tipos de investimento que vocês podem fazer. Aí é a questão de estudar um por um.
ter disciplina, ter consistência nos estudos até o momento que vocês entendem. E quando vocês entenderem, é só questão de tempo. Era isso, né, Esther? Respondi? Acredito que sim, acho que é isso mesmo. Do meu filho até, ele tem 5 anos agora, já vai para 2 anos, acho que a avó dele, né, fez uma aplicação, não sei se entra como investimento também. E todo mês a gente poupa lá R$ 100 para ele, né, por mês, e ele vai poder mexer quando ele estiver com 18 anos. Muito legal, Esther. Nossa, que felicidade em saber. Eu tenho um afilhado também e eu quero fazer a mesma coisa. Eu tô pegando um dinheiro e investindo para ela. E aí, quando ela tiver os 18, eu vou falar, Tó, faça o que você quiser. Legal. Legal, obrigada. Mais alguém, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente tem mais 10 minutos para conversar. Obrigado pelos alunos que ligaram o microfone. Foi muito importante a participação de vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, por favor, liguem e perguntem. Ó, tô vendo que tem a Bernadette, a Diana, o Elias, a Larissa, a Luana, a Nayara, o Rodrigo. Todo mundo quietinho aí. Vocês querem perguntar alguma coisa? Boa noite a todos. Boa noite, Bernadette. Tudo bem? Tudo bem. Eu, na verdade, só estou aqui adquirindo conhecimento com vocês. Ah, que ótimo. Você é de qual? Você estuda na Anhanguera também? Sim, sou da enfermagem. Enfermagem, da Paty, né? Isso. Legal. O que você achou do conteúdo? Dá para aplicar isso em enfermagem? O que você acha? Ah, com certeza. Eu já vou começar a guardar meu dinheirinho aqui para fazer minha pós. Olha que ótima notícia. Fico muito feliz em saber, Bernadette. E isso é muito importante. Já tive várias ideias aqui ouvindo vocês. Uhum. Eu vou começar a guardar meus 50 aí por mês para fazer minha pós. Que ótimo, Bernadette. E quando você terminar a sua pós, você acha que você vai ser uma profissional melhor? Com certeza, que eu vou ter mais conhecimento. Muito bem. Fico feliz em saber, viu? Na verdade, tem várias pós que eu quero fazer, mas a primeira é urgência e emergência. Legal. Depois UTI, depois instrumentarista. Vamos ver até onde eu consigo chegar. Uhum. É interessante essa área da saúde porque é o que que eu mais consigo trazer exemplos. Por quê? Vocês gostariam de ser tratados como um profissional que investiu no seu conhecimento ou um profissional que não investiu? Ou seja, que não soube gerenciar bem. Então, um profissional que se especializou, que pegou uma parte do seu dinheiro e se aprimorou na sua profissão, com certeza vai ter mais sucesso na carreira e vai poder influenciar melhor a vida das pessoas. Então, provavelmente, se eu fosse no hospital e você me atendesse, eu ficaria muito feliz, Bernadette. Que bom! Então, com certeza, assim, a enfermagem, eu posso falar por ela porque eu estou nela, já estou na área da saúde há 13 anos. Que ótimo. Então, eu posso falar que é uma área que a gente tem que estudar, na verdade, nunca pode parar de estudar, porque tem sempre algo novo e que a gente pode melhorar o atendimento do paciente. Às vezes, uma conversa, o paciente volta para casa feliz, porque apenas ele estava lá tristinho, você deu uma atenção, era aquilo que ele precisava. Às vezes, nem a doença de verdade. E, acima de tudo, vamos pensar que você alcança a liberdade financeira e você vai trabalhar e atende esse paciente. Se você tivesse com problema de dívida, se você tivesse com a cabeça cheia de problemas financeiros, provavelmente você não desempenharia tão bem a sua função profissional. Com uma coisa a menos para se preocupar, eu acredito que ficaria mais fácil, né? E você poderia fazer melhor seu trabalho. Sem dúvida, né? Quantos profissionais eu já conheci que estavam estressados devido a outros problemas que não estavam envolvidos com a sua profissão. E aí, se a gente elimina um, como por exemplo o dinheiro, a gente consegue desempenhar melhor a nossa função, né? Com certeza. Dinheiro, na verdade, é um grande problema e uma grande solução ao mesmo tempo, né? Porque é um problema para você conseguir e a solução para os demais problemas. Mas se você já tem uma estabilidade financeira,
Com certeza você vai desempenhar melhor o seu trabalho diante de um paciente do que quando, porque tem que pagar ainda essa conta, tem que pagar aquilo, está na cabeça e você está ali no seu trabalho. Você não vai conseguir dar o 100% que você é capaz por causa disso que está na cabeça, né? Você está pensando lá que tem que resolver ainda. E o dinheiro ainda pode resolver outros problemas. Estou estressado lá em casa, estou estressado com alguma outra coisa. Pego o dinheiro que eu guardei, vou fazer uma viagem, me desestresso e volto a trabalhar. Nossa, eu fiz isso ano passado. Que ótimo. Para onde você foi? Eu fui para Porto Seguro. Olha só. Então o dinheiro também serviu para essa parte. De tudo, longe da faculdade, longe do trabalho, longe dos filhos, longe de tudo. Olha só, legal. Fiquei. Pessoal, então, só pegando um último exemplo, não sei se o Rodrigo vai ficar bravo de eu usar esse exemplo, mas o Rodrigo é um aluno também de administração, que ele acho que se interessou bastante pela parte de trade, a parte onde vocês ficam, onde o profissional fica operando ativos da Bolsa de Valores, e o Rodrigo, até onde a gente conversou, né, Rodrigo? Não sei se você pode ligar seu microfone, ele investiu no conhecimento. Então, como que ele investiu? Comprando curso, comprando materiais que ensinavam ele a operar melhor na Bolsa de Valores. Com isso, ele se torna um profissional melhor, ganha mais dinheiro, com esse dinheiro ele se torna um profissional cada vez melhor, e isso vai se tornando um ciclo virtuoso. Né, Rodrigo? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Bernadette. O Rodrigo acho que está sem microfone. Mas é um exemplo também que eu fico muito feliz em ter conhecido, e por ser meu aluno também, por ser aluno de administração, é bem interessante de comentar. Pessoal, mais 4 minutos para a gente finalizar aqui. Última vez que eu pergunto, alguém gostaria de contribuir com alguma coisa, tirar alguma dúvida? A Bernadette contribuiu bastante. Mais alguém da saúde? Mais alguém da licenciatura, pedagogia? Não, pessoal? Bem, então acredito que seja isso. Só fazendo uma última revisão aqui. A minha ideia por trás de tudo que eu falei, utilizando exemplos pessoais, estudo de caso fictício do Carlos, comentando sobre conceitos, é que durante a nossa vida, nós temos que escolher o que a gente quer fazer. Afinal de contas, temos que trabalhar. Porém, o trabalho não precisa ser uma coisa ruim. O trabalho não precisa ser algo que deixa a gente triste toda vez que chega o domingo à noite. Porém, eu vou precisar tomar algumas decisões para que isso aconteça. Que decisões são essas? Eu vou ter que pegar uma parte do que eu ganho e saber gerir. Se eu ganho R$1.000 e gasto tudo, cadê a parte onde eu invisto em mim mesmo? Cadê a parte que eu guardo para o futuro? Cadê a parte que eu guardo para minha aposentadoria? Cadê a parte que eu guardo para que quando eu tiver 60 anos de idade, eu viaje pelo mundo? Não tem essa parte. E aí o trabalho se torna algo estressante, algo que só gera problema. Se eu estou em um trabalho que só me gera problema e eu tenho dinheiro, eu falo tchau e vou fazer outra coisa. Então, saber gerir bem o dinheiro é algo fundamental para que tenhamos profissionais de qualidade. E não sei vocês, mas eu estou cansado de profissionais medíocres em qualquer área de atuação. Quando eu era aluno do ensino médio, eu não culpo os professores que eu tive pela incapacidade que eles tinham. Eles vieram de uma formação e de um sistema que não favorecia e particularmente, a minha sala era horrível e eu fazia parte dela. Porém, eu via muitos profissionais insatisfeitos. E na educação, e como em outras áreas, a gente não precisa de profissionais insatisfeitos. A gente precisa de profissionais que amam o que fazem, que dão a vida pelo que fazem. Um médico, ele não precisa de dinheiro, ele precisa salvar vidas. Um professor, ele não precisa de dinheiro, ele precisa ensinar. E quando a gente gere bem o dinheiro,
as coisas vão acontecer da maneira correta e a gente vai poder se tornar um profissional cada vez melhor. Por quê? Porque com o dinheiro que a gente ganha, a gente guarda para o futuro, a gente investe em nós mesmos, nos tornamos profissionais cada vez melhores e com isso todo mundo ao nosso redor se beneficia. E todo mundo ao nosso redor se beneficiando, isso vai se tornando um ciclo virtuoso e todo o país tende a melhorar, todo mundo tende a melhorar. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Estou vendo aqui que 14 pessoas responderam o formulário. Obrigado. Para os alunos, para os participantes que ligaram o microfone e contribuíram um pouco com a live, eu gostaria de deixar novamente um muito obrigado. E eu vou estar deixando esse QR Code, que se vocês escanearem, vai levar nesse site aqui, ó. No celular ele fica mais bonitinho, mas caso vocês queiram clicar, por exemplo, no meu Facebook, vai aparecer um Facebook, no Instagram vai aparecer o Instagram, no YouTube, Lattes. Caso vocês queiram mandar mensagem, também pode mandar. E aí, por essas redes sociais eu também divulgo outras lives, outras palestras que vocês podem participar se vocês quiserem. Então, muito obrigado, pessoal. Vou deixar um minutinho mais esse slide aqui. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar particularmente comigo, podem ficar mais alguns minutos. Então, vou deixar um minuto nessa tela e encerrar por aqui. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Quem que falou? Diana? Boa noite, Diana. Obrigado pela participação. Até. Até mais.